Um dos julgamentos mais aguardados de Santa Catarina. Assassino que matou 4 crianças e feriu outras 5 na creche Cantinho Bom Pastor é julgado em Blumenau. Combate ao tráfico de drogas no estado. Operação prende 13 acusados de envolvimento com o tráfico em Santa Catarina e no Paraná. Eleições 2024. Candidato Pedrão, do PP, é o 4º entrevistado na série especial com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O empreendedorismo em Santa Catarina. Estado registra no segundo trimestre do ano a abertura de mais de 63 mil empresas. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma derrota o Bragantino em jogo atrasado e se afasta da zona do rebaixamento. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com um dos julgamentos mais aguardados na história de Santa Catarina. O assassino que matou 4 crianças e feriu outras 5 na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, em abril do ano passado, crime que chocou Santa Catarina e o Brasil inteiro, está frente a frente com a justiça neste momento. O repórter Ronaldo Penido esteve em Blumenau e acompanhou o início do julgamento. E você confere agora comigo na reportagem. Mais de um ano depois do crime que chocou o Brasil, a família de Fábio ainda carrega as marcas de um atentado contra crianças indefesas em uma creche. Ele tem o rosto marcado, um ferimento no rosto, um ferimento no pescoço que houve, e fora o trauma psicológico, né? Que muitas vezes ele acorda de madrugada, chorando, gritando, e todo urinado. O filho dele foi um dos sobreviventes ao ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. Na ocasião, um homem de 29 anos pulou o muro da creche e, com uma machadinha, atacou as crianças, deixando 4 mortos e 5 feridos. O julgamento começou sob um forte esquema de segurança montado nos arredores do Fórum de Blumenau. O acusado está sendo julgado por 4 homicídios qualificados e 5 tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras são motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos. O homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. E as qualificadoras, elas sempre aumentam a pena que vem a ser aplicada a ele. Então, como é um delito hediondo, e por causa das qualificadoras, e como a agravante de ter sido cometido contra crianças e no interior do estabelecimento educacional, essa pena tende a agravar ainda mais. Presentes no julgamento, familiares e amigos das vítimas alimentam a esperança de que a justiça seja feita. Um processo que a gente tem que passar para que isso venha a ser elucidado, né, e terminado uma vez. Com o acusado ali, né, pagando pelos seus crimes, né, sendo preso e pagando, né? É o que a gente quer, é só justiça, né? É o que todos querem. Toda a sociedade catarinense quer que neste caso, como de resto em todos, mas especialmente neste caso, que chocou o estado e o Brasil inteiro, que a justiça seja feita. O Ronaldo Penido já está aqui de volta a Florianópolis, está agora ao vivo aqui no Band Cidade com a gente e tem mais informações sobre este caso, sobre este julgamento. Ronaldo, muito boa noite para você. O que todo mundo quer saber agora é o seguinte: já saiu a sentença contra este assassino que matou 4 crianças e feriu outras 5? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Não, ainda não saiu a sentença, mas a expectativa é que saia neste começo de noite. Isso porque terminaram os debates. Os jurados estão reunidos em sala secreta para votar os quesitos e definir a decisão. Depois disso, a juíza define a pena e faz a leitura da sentença. Desde cedo, o movimento em torno do Fórum de Blumenau foi muito grande, de familiares, amigos, e o próprio réu chegou escoltado sob um forte esquema de segurança por volta das 7 horas da manhã.
A sessão, o julgamento, começou por volta das 8h30 da manhã. Foram ouvidas 9 testemunhas, sendo 7 de acusação e 2 de defesa. E o próprio réu, ele falou um pouco sobre aquele crime que chocou o Brasil, que chocou Santa Catarina. Ele deu o depoimento dele também e se limitou a responder as perguntas da acusação. Agora, neste momento, os jurados estão reunidos e, em seguida, vão dar o seu voto para que a juíza defina a pena e faça a leitura da sentença. O acusado está sendo julgado pelos 4 homicídios qualificados e pelas 5 tentativas de homicídio qualificado, como nós mostramos aí na reportagem. E em Blumenau, o município, a cidade inteira, está consternada, revoltada, um misto de dor, de tristeza, de revolta, onde todos os moradores do município estão acompanhando este julgamento. É um julgamento de um crime bárbaro que chocou Santa Catarina e também todo o Brasil, o crime que aconteceu em 5 de abril de 2023, quando um homem, até então com 29 anos, invadiu a creche Cantinho Bom Pastor e com uma machadinha ele atacou as crianças, deixando 4 mortos e 5 feridos. A gente espera que este julgamento termine ainda hoje e a expectativa é que já seja lida, seja proferida a sentença deste criminoso, que chegou escoltado porque havia sim um risco de linchamento, porque este crime houve uma grande comoção nacional, até mesmo em torno da revolta, porque foi um crime contra crianças indefesas que aconteceu dentro da creche Cantinho Bom Pastor, como nós noticiamos aqui no Band Cidade. A gente segue acompanhando e voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, prioridade para você. Saindo a sentença, você tem prioridade. Volte aqui ao Band Cidade para dar a informação completa para nós. Muito obrigado, até daqui a pouco. Olha, a Polícia Civil deflagrou hoje a 3ª fase da Operação Planalto 1 para combater o tráfico de drogas. Pelo menos 13 pessoas foram presas. Esta é a 3ª fase da Operação Planalto 1. 13 pessoas foram presas, sendo 5 em flagrante, e 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Rio Negrinho, Indaial e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os presos são integrantes de uma organização criminosa que movimentava uma grande quantidade de entorpecentes em Santa Catarina. Nas fases anteriores, a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 3 veículos. Com o apoio da Receita Federal, apreendeu cerca de meia tonelada de maconha pertencente ao grupo investigado. A droga era transportada em 2 veículos e tinha como destino a cidade de Joinville. Com o avanço das investigações, foi possível identificar lideranças do grupo criminoso e prendê-los na manhã desta quinta-feira. Ainda segundo o delegado, há outras 15 pessoas sendo investigadas, o que pode desencadear novas fases da operação. Documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados. Os presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Joinville e estão à disposição da Justiça. Olha, o incêndio na noite desta quarta-feira destruiu uma extensa área de vegetação em Chapecó, no oeste do estado. O fogo atingiu uma área de 50 mil metros quadrados, uma área equivalente a cerca de 5 campos de futebol, às margens de uma avenida no bairro EFAP. Os bombeiros militares usaram mais de 12 mil litros de água para combater o fogo, além de abafadores e também batedores. O combate às chamas durou mais de 1 hora. Somente nesse mês de agosto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já foram registradas 53 ocorrências de incêndio em vegetação somente na cidade de Chapecó. A seguir aqui no Band Cidade, eleições 2024, Justiça Eleitoral disponibiliza sistema de simulação de voto para ajudar eleitores. Tem também o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, a previsão do tempo e outras informações. É rápido, a gente volta já já. Estamos de volta com o Band Cidade. Quem vive aqui na capital do estado tem tido muita dificuldade com o trânsito, né? Mas especialmente hoje o tráfego aqui na região central da capital e bairros adjacentes está realmente bastante complicado. Até aqui, nos arredores da TV Barriga Verde, bairro Pantanal, a situação é bem complicada. O Ronaldo Pinedo volta agora aqui ao Band Cidade ao vivo para explicar o que é que está acontecendo. Ronaldo, tráfego realmente bastante congestionado em vários pontos da área central e aqui, pertinho da TV BV, não é diferente, não é?
Exatamente, Rodrigo. Isso devido a um problema com um caminhão. Um caminhão parado na SC 401 provocou toda esta lentidão, este nó no trânsito aqui da capital na noite desta quinta-feira. O reflexo que se vê é o trânsito parado aqui na rua Deputado Antônio Edu Vieira. A rua aqui é sede do Grupo Barriga Verde. É grande a fila de carros, de veículos, isso porque um caminhão parado na SC 401 provocou estas filas imensas e deixou a rodovia em meia pista em Florianópolis. A pista foi liberada por volta das 5h15 da tarde, após o caminhão ser colocado no acostamento pelas equipes. Mas é claro que o reflexo está aí. Isso porque é o horário de rush, o horário de pico, as pessoas estão voltando para casa e, em função disso, muito trânsito é o que se vê em diversos bairros aqui da capital e no Pantanal, aqui na região, não é diferente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o caminhão estava parado no quilômetro 18 da SC 401, no sentido centro-bairro. A polícia ainda informou que foi necessário realizar uma intervenção para a liberação dos freios do veículo antes que ele fosse rebocado do local. As equipes realizaram atendimento com guincho para liberar a via. Por volta das 5 horas, a fila quilométrica já chegava ao Cochichos, na Beira-Mar Norte. Às 5h15, o caminhão foi colocado no acostamento pelas equipes e a SC 401 foi liberada. Aí é claro, aquele negócio, as pessoas buscam uma alternativa, uma rota que seja viável para fugir do congestionamento, porque ninguém merece ficar passando sufoco na hora de voltar para casa, na hora de retornar depois de mais um dia de trabalho. E aí, o que se vê é aqui a rua Deputado Antônio Edu Vieira, completamente parada, completamente engarrafada nesta noite de quinta-feira, um verdadeiro nó no trânsito da capital catarinense, inclusive aqui em frente à sede do Grupo Barriga Verde. A gente segue acompanhando e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações. Realmente, né? Qualquer situação que acontece no fim de tarde, volta para casa, o cenário que a gente vê é esse, muita fila, muito congestionamento. O segredo agora é ter paciência para quem vai pegar a rua agora, para quem vai pegar a estrada agora, principalmente em direção ao norte da ilha. A gente fala agora das eleições 2024 aqui no Band Cidade. Bom, hoje você iria conferir, aqui no estúdio ao vivo comigo, a 4ª entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O entrevistado aqui no nosso estúdio seria o candidato Pedrão, do PP. Ocorre que, devido a este tráfego bastante congestionado que você acabou de ver nas imagens ao vivo e também na intervenção do repórter Ronaldo Penido, aqui na capital, o candidato e a assessoria informaram que não vai dar para comparecer, não vai dar tempo do candidato chegar aqui no horário pré-determinado, acertado com todas as candidaturas e com todas as assessorias. O candidato está trancado no tráfego, como de resto muitas pessoas estão neste final de tarde aqui em Florianópolis, início de noite, aqui na capital de todos os catarinenses. A produção do Band Cidade vai entrar em contato com a assessoria do candidato para remarcar a entrevista para a semana que vem. E amanhã, o nosso convidado aqui no estúdio vai ser o candidato Marquito, do PSOL. Não perca. Vamos continuar nas eleições. Para incentivar os eleitores a comparecer ao pleito deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador que mostra como funciona a urna eletrônica e também qual é a ordem de votação. Acompanhe. O simulador de votação ensina de forma didática os procedimentos para o momento da votação real. É possível acessá-lo de qualquer lugar, desde que esteja conectado à internet. Para começar, é só escolher eleições municipais, votando no primeiro turno. As explicações são em áudio, texto e libras. A urna eletrônica traz nomes fictícios de candidatos com as orientações sobre como votar. O primeiro voto será para vereadora ou vereador. São 5 dígitos e depois confirma. Em seguida, o voto é para prefeita ou prefeito.
Aí são apenas 2 dígitos e confirma. No dia da eleição, você pode levar uma colinha para a cabine de votação. Isso vai te ajudar a lembrar os números dos candidatos. Também é preciso apresentar um documento de identificação. Aí vale RG, identidade social ou CNH. Também é preciso mostrar o título de eleitor físico ou digital. E a partir de amanhã, começa a propaganda eleitoral gratuita para as eleições municipais 2024 na televisão e rádio. A transmissão será todos os dias até o dia 3 de outubro. Neste período, os partidos, coligações e federações têm um espaço garantido nas emissoras de rádio e televisão para divulgar seus candidatos e planos de governo. E agora é hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. O IBGE liberou ontem o censo brasileiro atualizado a 1º de julho agora. Não temos nem 2 meses. Vamos lá. Veja, a população de Santa Catarina rompeu a casa dos 7 milhões, batendo em 8,58 mil habitantes. Um crescimento de quase 5,9, quando o crescimento nacional foi 4,6. E veja ali, Rio Grande do Sul, 3,19, Paraná, 3,32. Vamos ao próximo telão. E aí temos a população dos 10 maiores estados brasileiros. E Santa Catarina está entre eles. Lá na rabeira, mas está presente. Paraná suplantando o Rio Grande do Sul. Veja só. Então, tirando o Pará, que é do norte, alguns estados nordestinos e o resto sudeste e sul. Próximo telão. E aí nós temos a realidade aqui de Santa Catarina dos 13 maiores municípios. Joinville continua liderando, mas Florianópolis se aproximando, com um percentual mais elevado. Veja Palhoça já em 7º lugar, com 2 dígitos de crescimento. Somando Florianópolis, Palhoça e São José, mais de 1.100.000 aqui no entorno da grande Florianópolis. Entre as cidades com até 115 mil habitantes, temos justamente essas que aqui estão colocadas. Ou seja, Santa Catarina cresce, Santa Catarina avança, não só sobre o aspecto econômico e social, mas também no contexto populacional. O nosso estado atrai o interesse de muitos que moram pelo Brasil. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Você confere todos os dias o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e não deixe de conferir também a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Acesse e confira. Olha, as vendas do Dia dos Pais deste ano registraram um crescimento em 2024. A constatação é de uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Santa Catarina. De acordo com a pesquisa, o faturamento do comércio catarinense no Dia dos Pais deste ano cresceu 5,5% em relação à mesma data do ano passado. Em relação aos demais meses deste ano, o aumento foi de 9,8%. Apesar dos resultados, o crescimento foi menos intenso do que em anos anteriores. Em 2023, comparado com 2022, o faturamento cresceu 13,9%. Em 2024, o ticket médio dos presentes ficou em R$ 197,99, o segundo maior valor da série histórica e acima dos R$ 152,47 de 2023. Vamos lá, vamos saber agora como fica o tempo em todo o estado, com informações da Epagre-Ciran. A sexta-feira vai ser de tempo estável em Santa Catarina. Vamos conferir aqui no mapa com as informações para a gente. Aqui a gente pode ver mapa totalmente amarelo, sol em todas as regiões, sol e poucas nuvens, inclusive. Essa é a previsão. Tem nevoeiros que podem ocorrer na madrugada e pela manhã também. E tem previsão para a faixa litorânea de Santa Catarina dos já conhecidos nevoeiros marítimos.
As temperaturas vão estar baixas no início do dia e entram em rápida elevação durante esta sexta-feira. As máximas vão variar entre 24 e 31 graus. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 21 graus. Em Joinville, no norte catarinense, a variação vai ser entre a mínima de 13 e a máxima de 25. Em Blumenau, Vale do Itajaí, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Viramos a página, mais informações, mais detalhes do tempo para você. Criciúma, sul catarinense, mínima de 14, máxima de 22 graus, tempo bom, sol e poucas nuvens. Em Lages, na Serra Catarinense, a variação vai ser entre a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 13 e máxima de 30 graus. A seguir, a gente tem as informações do esporte aqui no Band Cidade. Criciúma derrota o Red Bull Bragantino e se distancia do Z4 da Série A do Brasileiro. Os detalhes após o intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, você confere agora as informações do esporte de hoje. Ah, não é o esporte não, né? Daqui a pouquinho a gente fala do esporte. Agora tem informação que acabou de chegar sobre o julgamento do caso em Blumenau. Deixa eu voltar a falar com o Ronaldo Penido. Agora sim, Ronaldo Penido comigo aqui na tela. Ronaldo, parece saiu a sentença do caso do júri de Blumenau. Qual foi a sentença e se ela já saiu? Conta pra gente. Isso mesmo, Rodrigo. Saiu a sentença, acabou de ser lida pela juíza, 220 anos de prisão. É a condenação do assassino, o autor do atentado à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, este crime que chocou o Brasil, que ocorreu em abril do ano passado. Portanto, o Tribunal do Júri se reuniu, os jurados votaram, deram seu voto e agora há pouco foi lida a sentença pela juíza. O julgamento que durou mais de 12 horas, começou quase 12 horas, começou por volta das 8 da manhã no Fórum de Blumenau, sob um forte esquema de segurança que foi montado, e familiares e todos ficaram muito emocionados e comovidos pedindo por justiça. Portanto, o autor do atentado à creche Cantinho Bom Pastor foi condenado a 220 anos de prisão. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. 220 anos de prisão, relevou essa pena, né? Essa condenação mais do que merecida. Vai poder recorrer, não é? Mas, enfim, fez justiça 220 anos. É hora do esporte, agora sim. Pela Série A, o Criciúma derrotou o Bragantino em casa, veja. Estádio Heriberto Wilson, o único gol da partida foi esse, marcado por Marcelo Hermes. Com a vitória por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, o Criciúma está na 12ª posição da Série A, com 28 pontos somados. A distância para o primeiro time na zona do rebaixamento aumentou para 6 pontos. O Tigre volta a campo neste sábado para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, jogo marcado para as 6h30 da noite. Olha, um levantamento feito pela Junta Comercial apontou que Santa Catarina registrou no segundo trimestre do ano a abertura de mais de 63 mil empresas. Confira. Pão fresquinho a toda hora e um atendimento diferenciado. Esta é a fórmula de sucesso do Alexandre, que resolveu empreender quando montou a própria padaria. E a gente começou pequeno, com mais familiar, né, uma empresa mais familiar. E fomos crescendo aos poucos. No local, os clientes encontram uma variedade de doces e salgados, que são destaque nas redes sociais. O marketing da empresa é feito pela Georgina, que também decidiu empreender. Hoje, ela é microempreendedora individual. Eu atendo vários nichos diferentes e diferentes momentos da empresa. Então, negócios que ainda são pequenos, que são médios ou que já são grandes. O que há de comum neles é a vontade de se posicionar de uma maneira mais estratégica no mercado. O empreendedorismo está em alta em Santa Catarina. O estado tem cerca de 653 mil microempreendedores individuais, o equivalente a 4,5% dos bens do país. Só no segundo trimestre deste ano, mais de 63 mil novas empresas foram abertas em Santa Catarina. Um crescimento de 12,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Novos negócios nos mais variados segmentos. Nós temos a área de promoção de vendas, a área de preparação de documentos, a área de obras de alvenaria, o comércio varejista do vestuário, a área de cabeleireiros.
dentro da área dos microempreendedores individuais, elas são setores que têm tido uma procura muito grande. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.